ter uma familiaridade um com o outro, para a gente depois pensar em umas coisas para cima do curso. Meu nome é Cláudia, trabalho no Caminho da Meu Deus. Meu nome é Marisa, trabalho no Caminho da segundas-feiras. Meu nome é Kátia, eu trabalho na União Espírita Porto Alegrense, na João Ferreira. Meu nome é Yara e eu trabalho na União Espírita. Meu nome é Rui Henrique, eu só frequento o Chico Xavier. Laura, estou chegando para trabalhar na terceira revelação. Sou Silvia Rodrigues, sacerdote do Ministério Indígena. Francisco Xavier. Sou Silvia também, sou enfermeira de escola espírita e complementar o curso. Meu nome é Marion, trabalho no Círculo da Luz. Mara, trabalho no Círculo da Luz. Luiz Leal, desenho menino do Nova York. Terceira revelação de vida. Regina, sou do Círculo da Luz. Sara, do terceiro Pedro, que teve um problema. Bernadette, da Fraternidade Cristã Espírita. Senhora da Sociedade Espírita Família. Então, outro daqui da Fraternidade Cristã Espírita também. Gente, o grupo é bem Heterogêneo. vários locais, né? Eu agradeço o Dalton, o presidente da aldeia, a Mestre que acompanha aqui a diretoria, que cederam aqui as dependências de a gente poder fazer esse curso. Então, eu acho que uma parceria que já tinha há tempo, né? Onde tinha aqui o abrigo, a gente já ativou em função de outro projeto, mas continuamos com essa parceria aí, agora com a Ação Médica Espírita, que é por onde sai o curso. Esse curso começou em 2008, então já estamos aí um bom tempo, e agora pela primeira vez estamos aqui na Aldeia da Fraternidade, foi uma alegria poder permanecer, né, e ter os amigos aqui nos acolhendo, a gente poder dar andamento a mais uma edição do curso. Esse curso iniciou então justamente porque quando foi criada a Ação Médica Espírita, em 2006, 2007, aí a gente formou um departamento de saúde mental na Ação Médica Espírita. E aí eu estava coordenando na época o departamento, eu pensei, puxa, como é que eu vou movimentar o departamento para poder gerar um processo de reflexão. Ele já tinha lido alguns livros da série psicológica, o Ser Consciente, o Mundo Integral, a Plenitude. E falei, puxa, eu vou montar um curso em cima da série psicológica do Joana de Ângeles, fazendo então uma ligação do material que ela traz com a psicologia, até porque muitos dos conceitos que ela traz é do Jung, e como a minha formação é em Jung, então para mim ficou muito fácil trabalhar com os conceitos dela. Então foi um movimento favorável para criar esse curso. Daí iniciamos em 2008 lá na Federação Espírita, e aí não paramos mais, né? Eram 2 grupos e o pessoal ficava sabendo, já entrava em contato com a gente, então mal terminava um curso, já tinha grupo, gente suficiente, nem precisava divulgar, né? Porque o movimento das pessoas era bastante grande em termos de interesse. E aí foi mais ou menos uns 2 anos depois que a gente iniciou a atividade. Falei 2008? 2008 foi 10 anos que fez. Foi em 98. 98. Então 2008 foi uma coisa importante lá. Eu conheci o Nico Divaldo lá em Salvador. A AME foi criada em 96. Em 98 iniciou então esse curso da série psicológica. E aí, em 2000, mais ou menos, o Divaldo me manda uma orientação da Joana, que eu não sei como, ele chegou a mim, né, dizendo que a Joana estava
o pessoal perguntava para a Divaldo, ligue para o rapaz lá do sul, tá. E aí a gente começou a dar apoio e conheci Marlon de Curitiba. E em 2008, então, o pessoal da Bahia, em 2006, quiseram botar também um curso lá, na Bahia, lá no Moção do Caminho. E era o Cláudio Sinotti e a Ilha, a esposa dele. Eu falo com o Gel, aí, mandei o roteiro para eles fizeram o curso em 2008, só finalizando a primeira turma. E aí eles me convidaram para assistir ao último encontro da turma deles e fazer um seminário junto com o Divaldo sobre a Joana de Ângeles. E aí Marlon de Curitiba, que só conhecia por e-mail, foi e o Marlon já tinha recebido uma oração da Joana de Ângeles também, dizendo que ela tinha uma ligação com ela do passado, lá. Nos encontramos então, Cláudio, Marlon e eu, em Salvador. E depois do seminário a gente se reuniu com o Divaldo e criamos esse núcleo de estudos da sexualidade, para poder estruturar melhor o trabalho a nível nacional e a nível mundial. Eu já tinha ido para Portugal, tinha feito 8 conferências na Europa, o Cláudio Sinotti tinha ido para a Suíça. Então, de uma maneira, a gente começou também a buscar psicólogos, terapeutas espíritos no Brasil e no mundo, para poder, de uma maneira, incentivar a formação de novos cursos em cima da saúde psicológica. Desse movimento, então, do núcleo, que foi criado em 2008, surgiu um livro, que é esse aqui, que foi lançado no ano passado, tá? Que tem a participação de nós 3, mais alguns convidados espíritas e mais a Joana de Ângeles, que também escreve junto, que é alguns temas gerais em cima do que a gente vem trabalhando no curso. Aliás, dia 21 de abril, o Divaldo vai fazer um seminário aqui em Porto Alegre, onde vai ser lançado o livro. Então, a inscrição do seminário dá direito ao livro. Tá? E esse seminário vai estar com o Marlon, eu, a Anaí e o Sérgio Lopes. E o Divaldo também falando, depois de ver uma mesa redonda, tudo bem, com detalhes. E é R$120. E o esforço desse seminário é em favor da obra da AME, que a gente está criando uma sede nova, na Zona Norte, lá. Então, esse recurso é em favor de construção dessa sede lá na Zona Norte. Então, quem tiver interesse no seminário, tem aqui folhas para divulgar, cartaz que quiser levar para cada espírito de vocês. Tem para vender na Federação Espírita, o ingresso, o Instituto Espírita. E se alguém tiver interesse, eu posso trazer também alguns convites para quem tiver interesse de vender na sua casa ou comprar. Né? Então, pode falar comigo que eu trago na semana que vem. Tá? Então, e a partir desse núcleo, a gente surgiu esse trabalho do livro, surgiu alguns. A gente continua assessorando a criação de novos grupos no Brasil todo, na Europa também, principalmente na Europa. E estamos tendo um roteiro novo, porque a ciência psicológica aumentou bastante, né? Então a Joana gostou da coisa e ela só fala do livro da série psicológica, até porque a ideia dela era escrever um pouco no final da vida do Divaldo, um pouco de romance, né? E parece que ela desistiu da ideia e se encantou na série psicológica e até agora vem, né, editando essa série psicológica. Então ela só vem aumentando, né? Agora nós estamos, deixa eu ver aqui, eu tenho uma ideia que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros da série psicológica. Então, já um acervo grande, né? E então, quando o Divaldo esteve agora em Canela, ano passado, no Congresso da FERGS, a gente esteve com ele para organizar o segundo projeto do núcleo, que é o roteiro a nível nacional, para unificar e atualizar o material, porque a série cresceu.
não sabe se vai estar reencarnado. Porque a Joana falou que ela reencarna em 2015 e que ele vai um pouquinho antes. Então ele não sabe se em 2013 ele estará aqui encarnado, mas ele falou que mesmo que ele não esteja, ele já formalizou para a gente um compromisso, né? A gente só está escolhendo o local, que daí a gente vai reunir nesse grande encontro de 2013 todos os coordenadores dos grupos de estudos do Brasil e pessoas interessadas, claro, mas vai ter um momento com eles para a gente poder otimizar um pouquinho o trabalho. Então, e a Joana está querendo muito, é uma preocupação dela de que esse roteiro saia, porque ela gostaria que não se dispersasse o processo que envolve a estrutura toda do trabalho dela na ciência psicológica. Então, tem o compromisso de ser fiel ao legado que ela está deixando, até porque, segundo ela vai trabalhar com psicologia e mediunidade. Ela colocou quando ela reencarnar. Quem sabe ela vai estudar só para estudar, né? Criticar, e apoiar. Ela mesma estudante. Quem sabe, né? A gente não sabe como é que vai ser esse processo aí. Mas eu sei que ela está já se preparando para reencarnar. Então, atualmente, esses cursos existem no Brasil todo. Aqui na União Porto Alegre tem um pessoal que estuda, lá a Joana, o Sérgio Lopes lá em Pelotas, tem um pessoal em Alvorada, em Cavataí. No Nordeste tem muitos grupos formados. E assim já tem um monte de grupos se estruturando, que já estão estruturados. E então, esse ano, a gente conseguiu montar 3 turmas. Geralmente era uma, no máximo 2. E esse ano a gente então está constituindo 3 cursos porque o interesse é muito grande. Para você ter ideia, então tem 30 numa turma, tem 30 na outra, são 60. Aqui deu mais ou menos 50 inscritos, quase 110. E ficaram mais ou menos umas 20, 30 pessoas na lista de espera, porque queriam e já tinham, as vagas já tinham terminado. Então o interesse é bastante grande, porque eu acho que a gente está num momento histórico, mundial e espiritual, de busca de trabalho interior, né? E se intensificar esse projeto de reforma íntima numa linguagem mais moderna, menos atávica, menos rançosa, né? E a prova da Joana é trazer de uma maneira esse espiritismo dentro de um formato mais verticalizador e mais também numa linguagem mais favorável à mentalidade psicológica do homem atual. Aí tem uma entrevista até aqui, então, o que eu trouxe para vocês aqui para dar uma ideia do nosso estudo. Eu trouxe o roteiro, então, com cada tema que a gente vai estudar e os livros da série psicológica que a gente vai usar, com a página mais ou menos, porque esses livros são das edições antigas, e as edições novas têm outra paginação, então não vai corresponder exatamente em algumas edições a página. Então, né, aqui tem um anexo de uma entrevista da Joana explicando o porquê da série psicológica, né, e no trabalho, né, e o trabalho da justificativa, uma ideia. E aqui a gente fez o seguinte: como tem muita gente que não tem acesso financeiramente aos livros, tem dificuldade de ter todos, a gente separou os textos mais importantes da série psicológica e colocamos no livro. Aí as pessoas poderão acompanhar. Mais um texto do livro Homem e seus Símbolos, do Jung, para poder trabalhar os conceitos básicos que a Joana oferece. Tá? Porque essa é a parte mais difícil, que é poder ter clareza desses conceitos, que vai do self, do ânimo, da sombra, e realmente é uma linguagem difícil. Aliás, muitos reclamam da linguagem da Joana, né? Ela tem um tipo de linguajar meio difícil,
E até o Divaldo mesmo comentou com ela, Joana, o pessoal reclama que tem dificuldade de ir até o fim, porque acha o nível já difícil, né? Poderia mudar, e ela falou, não, expediente também é cultura. Não é eu que tenho que descer e abdicar, né? Os espíritos têm que estudar mais, né? E poder, de uma maneira, acompanhar o movimento e ela daí não abre mão do estilo literário dela. Né? Claro. E eu tenho um polígrafo de um curso que foi no Hospital Espírita, também no mesmo tempo. É o mesmo? É o mesmo, porque a gente estava dando curso lá, né? Eu já até fiz cópia e já até. A única coisa que tem aqui que é só acrescentei os outros livros psicológicos que no programa antigo não tinha. Né? É só a primeira parte que muda, essa é igual. Que é o polígono novo, um roteiro novo, só para 2013 daí. A gente está trabalhando agora, o pessoal, o núcleo. Então a gente pode. É o que a gente vai usar. Então eu trouxe aqui para quem quiser fazer xerox, porque até eu posso mandar por e-mail, mas que é um volume grande, pesado, e tem uma parte do livro do Jung que não tem como mandar por e-mail. Só digitalizando, né? Digitalizando isso. Então as sugestões ou vocês leem e fazem cópia, mas só tem coisa. Porque esse polígrafo não está à venda, não existe ainda unidade. Não, isso aqui na verdade, então isso aqui é uma coletânea dos textos dos livros da Joana. Tá. Nada a ver com o polígrafo que eu tenho. Bom, eu já tenho. É o mesmo, tá? Só que foi tirado dos conteúdos da Joana de antes. É um roteiro com o material da Joana. Ele está na ordem, né, gente? Está na ordem. Ele está. Não, porque de repente, não sei, posso levar o conjunto, ver quantos queiram. Nós temos um lugar lá que é a União Espírita, onde a gente reproduz quando tem necessidade. E aí, enfim, só que, claro, cada um é. Eu acho que seja bom. Eu podia aproveitar esse momento aqui para saber se alguma das casas aqui representadas gostaria de fazer aquele papel de secretariar o curso, né? Não precisa ser a nossa, se uma casa quiser, a fraternidade que está cedendo o local também pode fazer isso, mas seria bacana que o Círculo da Luz, a União, a Terceira Revelação, outras casas que não foram representadas pudessem fazer tudo bem, mas não sei se vocês desejarem, já tivessem iniciativa de fazer um papel quase que de secretaria. Eu acho que eu sei pensar, não é a casa, vocês são pessoas que não representam as casas, né, em princípio, né? Mas se tiver alguém que gostaria de fazer uma secretaria do nosso curso, concentrando esse tipo de coisa, assim, vamos fazer cópia, então fica com A, B, C, ou faz uma coisa itinerante também. Aqui foi uma iniciativa, tá? Resolvido o assunto. Não vai ter muita coisa, na verdade, né? Para a gente poder, em termos de secretaria, de organização, acho que pela minha experiência, né, pelo espaço, o pessoal está com material, e o resto do curso. Tá bom. Claro, o grupo em si, quer se comunicar, quer fazer, quer fazer depois um meio grupo, né? Para trocar ideias, isso pode ser interessante, então, eu acho. Legal. Eu até, se for da luz, não sei se tu tem esse conhecimento, mas tem um grupo de estudos que eu não sei se ele está usando o mesmo polígrafo, está fazendo independentemente, não sei, mas que eu sei que existe. Muitas casas estão fazem um curso lá com a gente e depois promovem os grupos nas suas casas. Está previsto isso, não tem problema nenhum. Como eu não consegui acompanhar o resultado da participação. Eu só posso só perguntar rapidamente quantos oferiram. Quem puder levantar a mão e quiser que eu só conto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até que eu já sei. Então
Então, a gente não vai poder bancar sozinho esse curso inicial, a gente tem que tirar. Não, aí depois eu trago ela de novo. Então tá, pedala um chequezinho. Então, assim, qual é a proposta do curso? É buscar aquilo que a Joana chama do homem integral. Alguém tem ideia do que ela quer dizer com o homem integral? Alguém tem ideia do que é esse homem integral? Esse conceito já foi usado por outros escritores e teóricos, né? Inclusive um que nem é do meio espírita, que é o Humberto Rodin, né? Fala de homem integral, integrando as dimensões, né? Espiritual, material. Seria aquele que superou o homem velho e renovou-se de forma de suas virtudes, ou transformar? Porque ela, com a ideia de homem integral, ela vai trazer o conceito de individuação do mundo. Que indivíduo quer dizer um ser não dividido, sem divisão. E a condição neurótica do ser humano é ser dividido. Isso você vai trabalhar muito bem num livro maravilhoso que é Em Busca da Verdade, que é o tema, né, do Divaldo no Seminário de 21, em segundo livro, Em Busca da Verdade. Tá? E nesse livro, Em Busca da Verdade, a Joana vai colocar realmente todo esse neurótico da divisão que acontece entre a consciência e o inconsciente, os processos também internos, os conteúdos incompatíveis com a nossa conceito, com o nosso ego, nossa pessoa, tudo isso a gente vai depois estudar mais a fundo, falando então desse processo neurótico. Né? Tanto é que então, o indivíduo é o ser não dividido e diábolos, símbolos, são termos opostos. Tá? Na psicologia junguiana, o símbolo é a experiência unificadora das imagens internas da gente. Então, toda uma experiência simbólica tem uma força integradora. E a Joana vai falar de força simbólica. E diabólico é dividir. Então, o diabólico é o dividido. Tá? E simbólico é o reintegrar, é o reunir. Porque a ideia de símbolo vem de uma imagem que é uma aliança que foi partida. Né? E símbolo, então a etimologia da palavra está associada à ideia de que essa aliança é reintegrada. Esse símbolo que foi quebrado, ele é resgatado. Então, essa ideia de símbolo vem daí. Então, o símbolo é o contato do diabo. Né? O diabólico e o simbólico. Né? Enquanto o simbólico integra, reúne, o diabólico divide. Então, o ser diabólico é o ser neurótico. Né? É ser dividido. Né? Aí não nos entendemos de uma maneira, né? E ficamos nos torturando em processo de sofrimento, de tortura a nós e os outros, em função dessa dinâmica interna. Né? Então, a ideia do Jung é realmente ser um indivíduo, um ser não dividido. Então, ele criou uma individuação, que é esse processo da pessoa se tornar uma pessoa inteira, integrada. Então, integrado não quer dizer ainda perfeito, né? Que a perfeição é para não fazer. Mas pelo menos uma capacidade de a gente dialogar conosco mesmo dentro desse processo integrador, tornar pessoas mais maduras, mais conscientes, mais comprometidas com o nosso processo de crescimento espiritual. Tá? Então, a ideia do homem integral é exatamente isso, né? O homem inteiro, não dividido, ainda não santificado, né? Mas pelo menos já maduro o suficiente para assumir a sua própria realidade e pagar um preço por ela. Então, a ideia exatamente do curso é de poder ver que caminhos a Joana de Anjos oferece, a psicologia como um todo, para a gente poder fazer esse processo de individuação e conquistar, então, esse ser integral. Alguém quer colocar alguma coisa aí? O que acha da ideia? Mas parece simples e mas não quer dizer que seja fácil, né?
que eu não conhecia minha faceta diabólica, agora eu estou me dando conta que eu sou um diabólico, né? Nós somos um ser dividido, realmente. E é interessante que, na verdade, o processo evolutivo não se dá de maneira uníssona, harmônica. Tem partes nossas que estão muito humanizadas, já talhadas, já está, né, refinada, e outras partes da gente que estão muito rudimentadas. Então a nossa evolução não se dá assim num bloco harmônico. Então a gente tem vários eus dentro da gente, várias instâncias psíquicas, que a gente vai chamar, que eu me chamo de complexo. Depois eu vou falar isso com calma, a gente vai poder se debruçar sobre esses conceitos e aprofundá-los, né? Então é um povo dentro da gente. E é um povo que não se entende. A gente sabe como é que é a dinâmica de grupo isso, né? Né? Instituição, como é que é, conviver com a gente, as diferenças culturais, sentimentos, tudo isso também é válido para nós. Né? Essa dinâmica de ser vários eus, com várias tendências, com vários movimentos, e nem sempre se dando a mão e caminhando juntos. Então a ideia é de poder entender tudo isso. Conflito nasce daí? Oi? Conflitos íntimos nascem daí? Ou tem outras conflitos? Sim, daí, exatamente. Parte deles nasce daí. Tá? Porque o complexo em si mesmo ele não é patológico. O que torna um complexo um eu patologizado é quando ele deixa de ocupar o lugar dele, a função dele, e começa a tirar a energia do outro. Porque cada complexo tem uma função, que a gente vai ver isso também, né? Mas quando um complexo começa a polarizar, a ocupar a energia do outro, ou tomar um outro lugar, isso torna as coisas mais difíceis. Então, aí começa uma coisa de conflito. Mas também existem os conflitos que são internalizados pelo ego, que é um dos complexos mais importantes, através de processos também culturais, educacionais, psicológicos em si, pela educação, pelos traumas, tudo isso também são geradores de conflito. Porque o que é o conflito? Né? Além dessa divisão. Né? O conflito nos divide, nos gera sofrimento, porque a gente não consegue lidar com instâncias nossas que estão geralmente incompatíveis com outros valores, outras vontades da gente. Né? A gente não tem, a não ser que a gente tenha identificado que é um complexo que é pior ainda. A gente faz sem se dar conta. Daí é um nível mais patológico. Né? Mas todo conflito é uma forma de percepção, uma forma de verdade interna, uma verdade subjetiva, construída por mim. E como a minha consciência é muito pequena ainda, muito limitada, a minha compreensão da realidade muitas vezes fica tosca e não é compatível com as leis naturais. Né? Então, essa verdade que eu imponho para mim mesmo, da qual eu estou arraigado por vários motivos, por medos, por condicionamentos, por questões emocionais que eu fui construindo ao longo das minhas encarnações, vão limitando o meu ser. Em vez de favorecer, limita. E isso gera conflito. Então, uma das coisas que gera conflito psicológico, espiritual, é, muitas vezes, a unilateralidade do ego. Quanto mais unilateral for a posição do ego, quanto mais rígida, quanto mais fechada, mais a tendência para haver uma tensão interna geradora de conflito. Tá? Isso tudo também Gelson, e o ampliar da consciência nesse caso, à medida que se amplia a consciência, a gente começa a se deparar com maior nível de cobrança. Não necessariamente cobrança, de maior responsabilidade. Mas não necessariamente de cobrança. Né? E assim, também, talvez até é assim que a gente desenvolve as ansiedades. Na verdade, também, né? Claro, todo tipo de conflito, seja ansiedade, angústia e outros processos mais elaborados.
realidade, gente, o Platão vai trabalhar com duas forças do universo. Vou botar aqui que uma delas é Ananke, outra é Nus. Tá? Que são as duas forças para Platão que regem o universo. Ananke é a necessidade do grego, a necessidade grega. Tá? Ananke, necessidade. Tá? É a única deusa na mitologia grega que não tem face. Não tem face. 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 Não tem imagem. E para os gregos isso é terrível. Porque se um deus não tem face, ele não tem altar. E não tendo altar e face, não tem como tu te redimir em frente a Deus. Porque para cada deus tem um altar, essa oferenda, na verdade. Então, se uma deusa não tem imagem, tu não consegue lidar com ela. Então, Ananke é uma deusa terrível. Se tu cai nas mãos dela, isso para a mitologia grega, né? Tu está roubado. Por isso que a necessidade é, quando as almas descem para encarnar, depois a gente vai trabalhar muito isso também, em uma das aulas, ela passa pelas três deusas do destino. E por último, o centro no colo da Ananke, da necessidade. Quando elas escolhem o lote dela. E ela não pode mais se desligar do compromisso encarnatório dela. Então, a necessidade é uma coisa, ela gera um impulso compulsivo, uma necessidade que se impõe. Então, para Platão, a Ananke representa a multiplicidade, as formas, os caminhos possíveis do universo, a multiplicidade da vida. E Nus é o órgão, é a ordem, é a lei. Então, para ele, a dinâmica do universo é um embate dessas duas forças, a Ananke e o Nus. Só que o Heráclito vai dizer o seguinte, quando ele fala que a guerra é a mãe de todos os caminhos, de todas as coisas, ele está falando da Ananke, da necessidade, que é o uso do termo também que você usa na guerra. A necessidade é a mãe de todos os caminhos, isso é Platão que usa. Então, o que isso quer dizer do ponto de vista psicológico? Que sem conflito, sem tensão, não há vida psíquica. A vida psíquica, ela se constitui em cima da dualidade. Mesmo que o mundo não seja dual, o mundo real não seja dual, a consciência vive a realidade de maneira dual. Então a gente já nasce meio dividido, meio diabólico. Porque para ter consciência tem que ter essa relação de dualidade, o sem e o não, o alto e o baixo. A gente pensa, a vida tem que ter um contraste para a gente poder discriminar, para a gente poder compreender a realidade. Só que isso, claro, é apenas uma miragem da realidade, que no fundo a gente vai ter que superar isso. Mas o início do processo, né, se faz assim. Porque essa ideia de que pensamos em duas dimensões, agimos em duas dimensões, quando existe uma terceira, provavelmente não vai. E na verdade tudo isso faz parte de um único campo unificado, que é uma coisa só. Né? Então, na verdade, com o tempo, tanto é que o espírito evoluído, a percepção dele é global da realidade. Ele não tem dividido o sentido, a visão, tudo é que pode enxergar pelas costas. Né? E quando ele sente o cheiro, ele sente tudo mesmo. Por essa razão, ele tem a ubiquidade. Exatamente. Então, é uma outra condição que se apresenta diferente da nossa. Mas a gente está nessa fase ainda de construir uma consciência. Então, a atenção de opostos, o conflito é necessário, justamente para gerar conflito. Então, nem todo conflito ele é patológico, ele é ruim. Dependendo de como vai se dar isso aí. Eu tenho a impressão assim, de favorar muito isso, porque eu sempre tive esse interesse muito grande em conhecer a mitologia, porque ela traz todo um conteúdo que tem muito a ver com a psicologia, com o homem interior e tal. E eu praticamente não conheço
aproximasse ali da divisão, né? Eu já tinha isso. Então, eu acho que talvez isso tenha me aproximado de querer conhecer o lado mitológico. A mitologia são representações simbólicas de padrões de comportamentos universais, né? De dramas que se passam com o homem, e com a formação de questões que ele formulou no início do seu desenvolvimento, né? Como é que se fala no universo, o que é a morte, o que é a vida, tudo isso. Claro, o curso aqui não é de mitologia. Não, mas são algumas coisas que sim, a gente vai fazer relações com mitos, vai ter alguns encontros, a gente vai fazer estudar os arquétipos, que são padrões universais de movimento, a gente vai usar a mitologia como exemplo, tá? Mas o curso não é de mitologia. Né? Não, mas eu digo essas pinceladas, claro, não. eu estou gostando bastante. Então, assim, gente, né, toda a proposta da Joana de Ângeles é realmente, então, trazer à tona esses conceitos que passam por Freud, por Adler, por Jung, principalmente, os autores do universo psicológico, e trazer a dimensão espiritual, que é o mais importante aí, né? Senão a psicologia fica manca, né? E sem graça também, porque explicar tudo pelo ético é monótono, né? Ela está com 78 anos de idade e tem vontade de matar o pai, que está lá no inconsciente. Então, na verdade, o Freud foi um grande desbravador, tem outros psicólogos, outras correntes, né, hoje em dia, a transpessoal, comportamental, que vem colaborar e trazer novos horizontes para pensar o comportamento humano, mas falta aquela dimensão espiritual que a Joana, então, integra no trabalho dela, e aí fica bem interessante também. Né? E aí é uma ideia que a noção de psicologia foi mudando. Né? Eu gosto da psicologia da Joana, é uma psicologia com alma. Tá? Porque psicologia vem exatamente disso. Psique, alma, psique, alma. Logos é refletir a alma, pensar a alma. Então, a psicologia é o exercício de pensar a alma. Só que, claro, esse sentido original do termo foi se perdendo, e a psicologia, que era uma noção mais ampla também, que na Europa ela se baseou na noção de mente. Toda a formação da escola psicológica europeia era a noção de mente, e depois foi subjugada pela noção de comportamento dos americanos, que ficou mais empobrecida ainda. Então, hoje em dia, a psicologia é tudo do comportamento humano, nem da mente mais, né? O que é uma pena. Né? Então, ele ficou muito biologizante, muito em cima da biologia, dos comportamentos sentidos dos animais, e assim por diante. Então, na verdade, a psicologia é muito do que hoje tem em psicologia, é ver o homem como um animalzinho um pouquinho mais elaborado, condicionado também, e não se aprofundar nessas questões que existe uma mente, e que existe, enquanto essa mente, um espírito. Né? Essa mente é um espírito. Então, é um esforço de umas correntes psicológicas de resgatar essa ideia de mente e transcender um pouquinho essa ideia de uma psicologia que trabalha só com comportamento humano. Então, a ideia aqui é realmente ampliar essa noção de psicologia e trabalhar nessa dimensão mais profunda, mais espiritual, se servindo também dos conceitos das várias correntes psicológicas. Então, é uma psicologia com alma, né? Uma psicologia almada, e a alma, ela pede profundidade, ela pede interioridade, né? Que a alma, ela pede essa visão metafórica da vida, de ver a vida não de maneira literal, que o literal é o material, o que mata a alma é o materialismo. Uma psicologia materialista, uma pessoa pobre psicologicamente, é uma pessoa que não consegue simbolizar. Porque dela fica tudo no concreto literal. E é uma psicologia com a alma rompe, então, a literalidade, porque por trás de cada situação material existe uma experiência. Por trás de cada
expressão do mundo material, tem uma ciência espiritual por trás. E as ciências como um todo examinam uma visão materialista. Então, compete a nós, espiritualistas, transcendermos essa visão que é meramente uma fotografia de um determinado instante existencial. Ou seja, só leva em conta uma única razão. Mas nós somos produtos de muito. E é uma fotografia ainda mal feita, né? E muito mal feita. Que não pega toda a realidade também. Completamente. Porque isso que a gente chama de realidade é um efeito instintivo. Então, para nós, na psicologia, principalmente na psicologia junguiana, não existe diferença nenhuma entre fantasia e realidade. A gente pode dizer que tudo é fantasia. Ou dizer de outra maneira, que tudo é realidade. Porque fantasia é realidade. Se essa fantasia é uma fantasia interna minha, ou se é uma fantasia concreta, para nós não tem diferença. Porque também é uma fantasia. Eu me fantasio de ser homem, de nascer no Brasil. Né? Se é uma fantasia que eu de ser pobre, ou rico, feio, bonito, isso é uma fantasia concreta, mas é uma fantasia. Para mim poder me experimentar como espírito. Mas é apenas uma fantasia. Eu não sou esse homem, eu não posso me limitar à minha dimensão espiritual nessa condição restrita do meu sexo, da minha cor, da minha concretude material, né? Apenas um meio para esse espírito poder ter uma experiência e a partir disso poder se descobrir, se revelar e poder se exercitar, se expressar com esse espírito. Mas é uma fantasia. Eu não sou isso. Né? E então, e a Terra é uma fantasia de Jesus. Né? Jesus, né? Fez essa fantasia, fez essa paisagem, ofereceu para a gente. E a grande mente dele sustenta as nossas fantasias. Né? E nesse processo a gente está se experimentando. Cria cada coisa, né? Então se esse mundo interno, tanto do nosso ponto de vista psicológico, o mundo interno não tem menos valor do que o mundo externo. A fantasia que eu vivo internamente, ela pode ser mais efetiva, mais forte, mais transformadora, ou mais patológica, ou mais doentia, mais perigosa do que a minha realidade externa. Porque a gente sabe isso, a gente viu novela isso. O que tu imagina, o que tu vivencia na tua mente, tu está dando realidade para ela. E isso é efetivo. Isso não é algo assim que não tenha substancialidade ou efeito. Isso acontece, o que tu pensa, tu está realizando. Então, de uma maneira, a gente vai poder, no curso, tentar entender esses processos todos, como é que isso se estrutura a nível de instâncias internas. Né? Entre consciência, inconsciente, ego, superego, pessoas, coisas todas que a psicologia trabalha. Só que antes de a gente entrar nos conceitos psicológicos nas questões trazidas por Joana de Ângelo, a gente vai fazer um passeio pela realidade do mundo atual. Porque o homem integral, que é um dos primeiros da série psicológica, ela vai trazer quem é o homem de hoje. Quais são as questões que envolvem o homem atual? Quais são os desafios? Quais são os sintomas que pertencem não ao José, a Maria, mas que pertencem a toda a nossa história atual? Que existem sintomas que são individuais e sintomas que são coletivos. Tá? Um passeio. Oi? É um passeio. Então, a gente vai abordar semana que vem, né? Vamos abordar o que os sociólogos chamam de pós-modernidade.
pós-modernidade, ou que, do ponto de vista econômico, chama de sociedade pós-industrial, ou informacional. Né? Tem vários nomes para esse momento histórico que a gente vive. Certo? Então, eu vou listar quais são como é que começou essa crise, quando é que começa a pós-modernidade, quais são as características da pós-modernidade, quais são os sintomas psicológicos da pós-modernidade, quais são os vetores que alicerçam a nossa sociedade moderna, atual, tá? Para entender essa realidade que a gente está apresentando no Homem Integral. Então, quem tiver interesse para aprofundar, para debater, já pode começar lendo o Homem Integral e o Ser Consciente, que são os livros que vão, digamos, dar base nos primeiros meses de encontro nosso aqui. O Homem Integral e o Ser Consciente. Além da apostila? Além da apostila. Porque essa parte é um introdutório, então não está na apostila, não está naquele material. A Félix não tem? Félix? A gente podia fazer, tentar comprar em nome de uma casa espírita que tem uma redução de valor, né? Para quem não tem o livro, poderia comprar e repassar para vocês. Tem um desconto de 30%, eu acho, na capa, né? Gelson, tu falou sobre a pessoa que não consegue simbolizar, ele é psicologicamente mais pobre. Esse simbolizar é aqueles símbolos? O simbolizar, diábolos? O simbolizar seria essa capacidade de ver a vida de maneira não literal, de criar metáforas, analogias. Mas não é aquele conceito de símbolos ali de integralidade? Tem a ver. Porque daí, se tu consegue simbolizar, tu consegue olhar a realidade de maneira mais integrada, mais inteira, mais plena. Menos dividida, menos limitada. E a etimologia da fantasia, assim, como é que tu... Eu não conheço, né? Como é que surge esse termo fantasia? Fantasia ou imaginação. É que existe dois sentidos para a imaginação de fantasia. Uma, Kant, o filósofo que vai de uma maneira fazer uma distinção entre uma fantasia reprodutiva e uma fantasia criativa. Então, a fantasia ou imaginação reprodutiva é aquela que a psicanálise usa, como se fosse um bricolé, um resultado da memória, daquilo que eu vivi e que eu vou juntando e organizando, que a psicanálise é fundamental para a formação do ego. Mas o Kant vai dizer que existe uma fantasia que é criativa, que não é reprodutiva, que a psique tem vontade de criar. Então, a imaginação é uma força criadora. E a fantasia é a possibilidade das imagens criadoras da nossa psique. Então, na verdade, quando a gente fala em fantasia, em imaginação, a gente está falando do aspecto criativo do espírito. Então, fantasia, criatividade estão muito próximas do ponto de vista desse conceito. Por isso que a Terra é a fantasia de Jesus. Ele concebeu, criou uma possibilidade de ter um grupo. Ele se responsabilizou aqui e fez realmente uma experiência de criar uma vegetação, uma paisagem. Falando de paisagem, o Fernando Pessoa, num dos livros dele, diz que tudo é paisagem. E isso para nós é uma coisa interessante. Muito psicológico, tudo é uma paisagem. Uma paisagem psíquica, mesmo que seja completa. Então quer dizer que esse grupo, ou cada um de nós, tem suas fantasias com relação ao objetivo de estar aqui presente. Sim, existem fantasias menores, existem fantasias patologizadas, e tem essas fantasias da imaginação criativa, que é a capacidade da psique gerar novas imagens, novas possibilidades de saída do espírito. Isso é imaginação. Mas aí você vai ter que saber usar fluidos para tornar a coisa material. Mas automaticamente a gente fantasia, a gente possui. a gente já está vibrando e gerando fluidos, né?
Mesmo a gente não sabendo, né? São alternativas do espírito, né? De lidar com determinadas situações. A imaginação é capacidade de expressão criativa do espírito. Que também pode ser saídas. Sim, daí essa possibilidade pode jogar para cima, para baixo, contra ti, favor de ti, mas essa possibilidade a gente tem. Tá? Gente, o nosso encontro é mais ou menos de 1 hora, pode se estender um pouquinho, né? 1h15, no máximo, tá? Vocês acham que conseguem chegar todos às 7h15? Sim, eu quero me desculpar pelo Júlio, pelo São José. Eu quero me desculpar pelo Júlio. Eu cheguei tão tarde, eu levei 1h30 para achar aqui. Me diziam, me mostravam um mapa, me diziam sobe aqui, sobe ali, 1h30. Mas quando eu vi aonde eu não podia chegar, que seja 15 minutos. Claro, a gente chegou, Vocês né? me desculpem mais. Não é problema. Eu cheguei. Então, semana que vem, quem puder já ir lendo o material do Homem Integral, e aí a gente vai começar a fazer essa exposição para alguns autores pós-modernos, né? A gente vai pegar o Durkheim, os franceses estão mais com pós-modernidade, né? Alguns teóricos da filosofia do imaginário também, né? Então, a gente vai pegar eles para poder pensar essa realidade atual. Então, a gente vai ficar um pouquinho de filosofia, de antropologia, para a gente poder entender mais ou menos essa realidade que a gente vive atualmente. E esse cidade agora, ela aborda no Homem Integral? Não. A Joana de Anjos faz uma abordagem bem psicológica. Eu vou ampliar, através de alguns autores e pensadores pós-modernos, seja antropólogos, sociólogos, para aprofundar e ampliar um pouquinho os conceitos. Mas ela vai trabalhar mais a parte mesmo psicológica. O que é muito bom na aula do Homem Integral é o retrato de todos nós, nesta ocasião, nesse momento histórico. Você ali se localiza digerir. Se localiza digerir. Tá bom, gente? Assim, ó. 19 ou 19? 19 É legal chegar às 19, né? Pra gente... Outra coisa que eu ia falar para vocês, se vocês acharem interessante ter um cafezinho, que tudo, a gente podia fazer uma espécie de caixinha para a gente comprar alguma coisa, ou a gente sai aqui vai jantar, né? Água a gente tem ali no fundo, ó, tem água. Mas a nossa organização aqui está em aberto. Podemos nos organizar. Pois é, quando chegar o inverno, uma sopinha quente. Fica a sugestão do Dalton, então, né? Aquela relação de nomes que nós anotamos ali, tem telefone pelo que eu vi, né? Se tu quiser, eu posso pegar a relação e a gente se divide, né, meio da outra pessoa, para ligar e pegar o e-mail de cada um. Daí algumas informações que a gente deseja fazer assim, corre rapidamente o e-mail no primeiro momento, né? Então a gente vai ligar para cada um para pegar o e-mail, depois não tem e-mail ali, né? Não, já passamos. Não, o e-mail não. Mas é que. Então, tá, gente? Assim, ó, sempre eu tenho o hábito, os outros grupos foi assim, esse também vai ser assim. Eu inicio com uma prece, mas a prece final sempre eu peço para alguém gentilmente encerrar. Então, espontaneamente, alguém me fala a prece de encerramento. Se ninguém se manifestar, eu peço para alguém fazer a prece. Tá? Então, vamos novamente buscarmos esse contato com os benfeitores, em união e harmonia de pensamentos. E eu peço então que todos os irmãos façam a nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, querido protetor, ajudante do anjo, e todos
Boa semana a todos. Quem quiser dar um som.